Bom dia, graça e paz para todos vocês que estão aí, que coisa boa, né? Estamos hoje exatamente no dia 5 de maio de 2026 e nós estamos aqui em plena terça-feira, né? Este grande dia que fez o Senhor dos Exércitos. E nós estamos adorando e exaltando o seu nome porque Ele é Deus. Eu desejo a você que está me ouvindo um bom dia, um excelente terça-feira para você, para a sua família e para todos que a ti pertencer. Hoje nós estamos iniciando, como todos os dias, com o nosso cantinho do coração. E hoje eu quero falar sobre confiar em Deus. Você precisa confiar nele independentemente da situação presente que você está a passar. Confiar em Deus não é só confiar enquanto tudo está bem. Confiar em Deus é crer mais que isso, acreditar que o Senhor, Ele é o Deus que chegará no momento exato e fará aquilo que Ele apraz na sua vida, né? Então eu te convido hoje, nesta manhã, a você crer mais, confiar mais e acreditar que o Senhor dos Exércitos nunca te abandonará, nunca te deixará só. E eu quero ler para você aqui algo bem interessante que eu recebi hoje no meu Stories e eu quero repassar para você. Na verdade, foi no Stories de uma amiga e ela repassou para mim porque eu gostei muito disso aqui. Então, veja só, diz assim, olha, nunca tire Deus dos seus planos. É com ele que o difícil ganha propósito e o impossível começa a acontecer. É muito forte essa frase, né? Nunca tire Deus dos seus planos. Tudo que você for fazer, chame Deus para os seus planos, porque ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. E ele está no controle de todas as coisas. E continua a frase dizendo, olha, é com ele que o difícil ganha propósito, não é? Justamente, o difícil é o processo, porém quando a gente vence-o, nós atingimos o propósito e o impossível começa a acontecer. Conclusão de processo, né? Aquilo que era impossível se torna possível e começa a acontecer. Tudo por quê? Porque você creu. Então eu te convido você a crer mais, confiar mais, ter mais convicção, ter mais certeza de que ele já fez o que você não pode fazer, que ele já chegou onde você não pode chegar. Então, nesta manhã, o Cantinho do Coração te convida a você confiar mais em Deus, tá certo? Se você confia mais nele, faz uma oração dentro de ti mesmo, para ti, dentro do que você está a fazer, do que você está a esperar. O teu processo pode estar longo, porém o propósito já foi determinado, não é? Assim que concluir o processo, o propósito se tornará uma realidade na sua vida, não é? Não vai ficar aquela coisa suspensa, não. Vai acontecer exatamente como Deus planejou para a sua vida, porque ainda você informe, Deus, ele já sabia o total dos teus dias e o propósito pelo qual você veio à Terra. Então só confia e deixa Deus fazer o que Ele apraz. E guarda no teu coração, nunca tire Deus dos seus planos. É com Ele que o difícil ganha propósito e o impossível começa a acontecer, tá certo? Estamos fechando agora o nosso Cantinho do Coração e estamos indo para o nosso Café com Deus Pai. Exatamente no dia hoje, 5 de maio de 2026, nós estamos chegando como todas as manhãs, estamos trazendo aquele cafezinho cheiroso com sabor de quero mais, porque se você quer mais, então entra lá no YouTube e compartilha com aquele que ainda não participa desta mesa chamada Café com Deus Pai. E nós estamos pedindo licença para entrar aí mais uma vez, estar com você, saboreando este café com Deus Pai, alimentando nossa alma e fortificando nosso espírito para que outras pessoas também recebam e possam compartilhar com aquele que precisa ouvir este café com Deus Pai. A temática de hoje, o tema de hoje, melhor dizendo, é ouça a voz. Baseado em Provérbios 16 e 9, diz o seguinte:
No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos, né? Ou seja, a gente prepara o cronograma, mas é Deus que vai lá e coloca o ponto final na história, né? Tudo está no controle dele e tudo acontece dentro da sua soberana vontade. E a temática do dia hoje é: obedecer à voz de Deus sempre será a melhor escolha, não é? Já aconteceu com você? Você acordar, você ter um planejamento anterior antes de dormir, e quando você acorda, dentro do seu coração vem outros desejos, vem outras vontades, e você fala: não estou mais querendo fazer isso, vou mudar, vou fazer isso e aquilo outro. O que é? Deus mudou o plano que você planejou. Você planeja, mas é Deus que maneja, não é? Então, quando isso acontecer, você só glorifica, só exalta e faz exatamente aquilo que Deus propôs no teu coração, porque a palavra vai me afirmar que é de lá que procedem as saídas da vida dentro do nosso coração. Então, se não aconteceu como você planejou, é porque Deus quer que aconteça dessa forma com você. Ok? Então vamos à nossa história de hoje, que diz o seguinte, olha, é uma história que o pastor Júnior Rostirola conta, né? O episódio que aconteceu com um integrante da sua família. Eu peço a sua atenção para que você entenda e escute e tire para você uma lição de vida no nosso devocional Café com Deus Pai, no dia 5 de maio de 2026, que está dando início agora o Café com Deus Pai após o Cantinho do Coração, que já foi ministrado. Agora iremos para o nosso Café com Deus Pai. A história conta-nos o seguinte: sabe aquele momento da vida em que tudo parece se encaixar? Tudo perfeito, não é? Houve um tempo em que Michele e eu nos sentíamos assim, a esposa do pastor Júnior Rostirola e a sua esposa, que é Michele. Estávamos como quem sonha. Tínhamos acabado de construir a casa dos sonhos após um longo processo. Éramos bem-sucedidos em nossa profissão. Tínhamos um filho de 3 anos, feliz e saudável. Estávamos cercados pelo cuidado de familiares e amigos. Um dia, porém, Deus falou conosco e nos chamou para a sua obra. Seguimos o chamado de Deus e tomamos a difícil decisão de renunciar à proximidade com familiares, aos cargos e até a tão sonhada casa para ir onde Deus Pai nos ordenou. Saíamos de Itajaí, em Santa Catarina, e nos mudamos para Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Começamos a pastorear uma igreja com 25 membros, em um bairro muito humilde. Apesar de ter sido um tempo desafiador, vimos a provisão e o cuidado de Deus em cada detalhe e a todo tempo. Abdicamos de muitas coisas para viver o que Deus havia preparado para nós naquele lugar, para dedicar nosso tempo ao próximo, para abraçar, pregar o evangelho, servir e amar. E cada segundo vale a pena. Há momentos na vida em que Deus vai mostrar, instruir ou apontar outro caminho em que você tira o fato. Perdão, eu vou repetir. Há momentos na vida em que Deus vai mostrar, instruir ou apontar outro caminho em que você terá de fazer algumas renúncias para então obedecer-lhe. O fato é que Deus sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Por mais que não compreendemos naquele primeiro momento, com o passar do tempo, as coisas começam a fazer sentido, como um quebra-cabeça onde as peças se encaixam ao final. Foi exatamente isso que eu vivi, pois não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje se não tivesse passado pelo caminho que Deus me mostrou. O que Deus está lhe mostrando? O que Ele está pedindo de você? Quais as renúncias são necessárias para que você aceite o pedido dele? Pense nisso. É tempo de confiar e seguir a direção de Deus Pai. Você só precisa ouvir a sua voz. Eu sempre digo, Deus, Ele é soberano, é Senhor das nossas vidas. E Ele trabalha por aquele que nele espera. Mas Deus, Ele fala, Ele anda, Ele se move. Ele não é uma estátua parada, não. Deus, Ele é vivo e está bem vivo e presente. Quando Ele fala para nós,
fazemos algo para Ele, é porque Ele está no controle de toda esta situação. E acontece que quando nós renunciamos algo por Deus, pode ter certeza que o futuro está garantido para a sua vida. Existem momentos na nossa vida que tudo vai bem, como ele acabou de falar. E aí, de repente, você ouve a voz de Deus falando, larga tudo e vai fazer assim, assim. E aí, quando você insiste naquilo e se apega àquilo e não faz o que o Senhor mandou, é como que nada flui, é como que nada acontece. Mas quando nós obedecemos a sua voz, seguimos o seu sinal, vamos sempre adiante, aí a coisa funciona e acontece. Foi assim com Abraão. O Senhor revela todo o plano da vida de Abraão e fala para ele, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão era rico, Abraão tinha um pai que era abastecido, Abraão estava lá envolvido com o pai, mas era em meio a idolatrias. Ele fazia amuletos, né? O pai tinha essa fábrica aí de amuletos. Aí Deus transforma toda a história de Abraão. Não tinha ninguém crente na casa dele. Mas aí o Senhor fala com ele, olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mandar, vê? Ele ia sair da sua casa, do seu conforto, de tudo que ele tinha, ia para um lugar que nem ele sabia onde era o lugar. Mas ele obedeceu à voz de Deus e fez a vontade do Senhor. É por isso que hoje nós somos filhos de Abraão. Então, há momentos em que Deus nos manda fazer algo e a gente fica dizendo, mas como? Por onde iniciar? Por onde começar? Só ouve a voz de Deus. Começa com um pequeno toque daquilo que Deus está te dizendo e você verá o que vai acontecer na tua vida, na tua história. Sabe, eu tenho um testemunho muito lindo de uma amiga que ela tem o seu esposo, né? Não tinha, ela tem o seu esposo e ele vivia num mundo pesado, né? Bem mesmo afundado em profundos pecados. Mas ela vivia sempre orando, vamos orar. Eu disse, olha, creia tão somente, amiga, que Deus vai salvar o seu esposo. E aí a gente começou a orar e começou a orar. Chegou um momento que ela disse, eu não suporto mais. E ela tomou determinada decisão, saiu de um lugar e foi para o outro, ficou morando sozinha, mas não divorciou. E aí a gente orando, aí Deus cria uma situação para a vida dela. Deus determina que ela renuncie tudo que ela está fazendo e agora ela vai ser a missionária de uma obra, né? E aí ela disse, mas eu não tenho capacidade, Senhor, eu não sei como fazer. Aí Deus já tinha uma história para fazer na vida dela, não é? Para ela estar sozinha lá nesta obra de frente, sem um marido, ficaria difícil. Aí marca-se a inauguração, convida-se a Aurilene Ribeiro para ministrar a palavra de Deus, essa que eu vos falo. E aí eu comecei a orar dias antes, falei, Senhor, muda o quadro da vida da minha amiga, Senhor, faça algo por ela. E sabe o que aconteceu? Naquele culto que estava lotado, mais de 52 membros da família desta minha amiga, e aí aconteceu que na hora do apelo, antes de começar a palavra, Deus já mandou fazer um apelo, e o Senhor me surpreendia quando dizia para mim, chame ele para ser obreiro desta casa. Eu falava dentro do meu coração, Senhor, mas ele não te aceitou, como que ele vai ser obreiro desta casa? E o Senhor falou para mim, só faz o que eu estou te dizendo e deixa comigo. E eu falei, sim, Senhor, agora mesmo, porque no altar a gente não fala o que quer, no altar a gente não prega o que quer, no altar a gente fala o que o dono da casa manda. E quando ele está no altar operando maravilha, a gente não tem domínio na fala, quem fala é ele, quem impõe é ele, quem propõe é ele que tira de baixo, põe para cima, tira de cima e põe para baixo. É ele que faz e desfaz, ele complica e descomplica e explica porque complicou, porque ele é Deus. E aí quando ele manda fazer isso, eu pergunto e falo para ele, e chamo o nome dele e falo, Jesus está te chamando para você ser obreiro desta casa. A obra estava inaugurando. E aí todos ficaram atônicos, mas como? O marido da missionária, ele não é crente, como que ele vai ser obreiro desta casa? E houve aquele silêncio, né? Aquele impacto, mas aí o Senhor chega, né? E ele vem à frente. Quando ele vem à frente, eu falo, preciso mais de obreiros para continuar esta obra, para ajudar a missionária. E vieram mais 3 pessoas que ainda estão atuando. E naquele momento, quando ele vem à frente, eu disse, Jesus te chama para você ser o obreiro desta casa. Agora, eu quero te perguntar, você quer aceitar o Jesus que te convida para você ser obreiro desta casa? E aí ele pede o microfone, eu dou o microfone para ele. A esposa estava atrás de mim chorando já, a igreja toda de pé
assim em pânico, porque Deus, o que é isso? O Senhor está fazendo algo na vida deste homem e agora? E todo mundo atônito, que eu tremia na base, porque era algo muito decisivo, era algo tremendo, desafiador que Deus estava colocando na minha mão ali no altar. E sabe o que aconteceu? Ele toma o microfone e ele começa a dizer: olha, missionária, quando eu estava tomando banho, eu disse para Deus: Senhor, hoje é o aniversário da minha esposa e hoje é a inauguração da igreja, que ela vai ficar por responsável como missionária do local. Senhor, e o presente que eu quero dar a ela é entregar a minha vida para ti. Não sabia ele que quando ele estava confessando dessa forma no banheiro, o nome dele já estava sendo escrito no livro da vida e automaticamente ele já estava aceitando Jesus. Aí eu entendi por que Deus disse a mim: chama para ser obreiro da casa, porque ele já tinha aceitado Jesus, né? E aí ele continua falando, e quando ele continua falando, ele diz: eu iria fazer exatamente isso no final do culto, quando nós fôssemos embora. Veja que inocência, né? Deus já tinha pego as palavras dele, tinha me revelado, e aí Deus começa a fazer uma grande obra naquele momento. Aí ele continua falando e diz: mas ela se adiantou e falou aquilo que eu tinha falado para Deus. Não fui eu, foi o Eterno, glória a Deus. E naquele momento ele disse: e aí, o que eu posso fazer agora? Eu falei: você quer entregar a sua vida publicamente, já que você já se entregou sozinho no banheiro? Ele disse: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero ser obreiro desta casa e eu quero aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Amados e queridos irmãos, todos foram ao delírio de glória a Deus e de aleluia. A esposa caiu em pranto, a gente fez uma oração, o pastor presidente tomou conta desse momento, fez uma oração, algo extraordinário aconteceu. E sabe o final dessa história? Ele hoje é obreiro, junto com ela estão fazendo a obra de Deus. O casamento foi restaurado, a sua vida foi liberta. Ele era alcoólatra, inveterado, vivia nas algias da vida. Todos os dias ele bebia de domingo a domingo, e hoje, todos os dias que tem culto, ele está na casa do Senhor, exaltando o Senhor, adorando o Senhor e vivendo uma nova história, um casamento verdadeiro com a sua esposa, né? E o nome do Senhor sendo glorificado e a obra de Deus crescendo. O que é isso? É quando ouvimos a voz de Deus. O que você ouviu de Deus? Né? Ele vai ouvir esse Café com Deus Pai, porque ele é o primeiro que comenta, né? Então, que Deus abençoe você que está ouvindo esse testemunho, né? E que Deus continue fazendo maravilhas como ele está fazendo na família Góes, né? O testemunho do casal que eu acabei de contar é Neide Góes, missionária Neide Góes, e Ivan Góes, que é o seu esposo, né? São casados, estão aí vivendo a obra de Deus na De Expansão em São Lourenço da Mata, aqui no meu país, no Brasil, né? O Senhor é tremendo e faz coisas extraordinárias. Glória, pois, a Ele pela vida e por tudo que Ele faz. Eu vou continuar dizendo: obedecer a voz de Deus sempre será a melhor escolha. Minha amiga foi fortalecida na fé, dando glória a Deus, achando que tudo estava perdido, mas o Senhor chegou com providência, com salvação, com casamento restaurado e 2 vidas servindo a Deus em espírito e em verdade. Que Deus possa ter falado com você nesta manhã, e você que ficou comigo até agora, por favor, coloca lá nos comentários: ouça a voz de Deus e confie no que Ele vai te falar. Coloca lá, e aí o Senhor vai falar com você, Ele vai contar toda a história e você vai seguir passo a passo, e a vitória é garantida, porque o Deus que fala, o Deus que pede, é o Deus que conclui a sua obra a tempo e fora de tempo, porque Ele é o Deus atemporal. Ele não tem tempo e nem hora para agir. Nosso relógio é um relógio comum, mas o de Deus é cromos, né? O de Deus, ele está sempre atuando de forma como Ele quer. Deus te abençoe, a você, sua casa e todos que a ti pertencer. E, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais um Cantinho do Coração e o Café com Deus Pai. Deus te abençoe, um forte abraço, fiquem todos com Deus.